Olá, aprendiz! Bem-vindo a mais uma aula sobre nossa temática de anotações e resumos. Dessa vez ainda falando sobre aqueles contextos, né, aquelas técnicas, aquelas estratégias em que a gente vai trabalhar com contraste e comparação, né? São formas de melhorar nossas anotações. Você não vai necessariamente produzir alguma coisa, você vai usar coisas prontas para melhorar o que você mesmo já produziu. E aqui a gente vai trabalhar hoje o que a gente vai chamar de, eu chamo de senso comum, né? Senso comum utilizando o Google Imagens. Então, olha só, você teve uma aula recente para falar sobre infográficos. Né? O infográfico é um tipo de recurso digital que você usa para melhorar as suas anotações. Agora, deixa eu te dar uma dica. Né? Eu faço com os meus alunos, às vezes, um método de aula, né, no formato remoto pelo menos, que a gente chama de senso comum, onde a gente viaja pelo Google Imagens buscando as imagens que o senso comum traz para a gente sobre algo que a gente está pesquisando. Então, quando você entende o mecanismo de busca do Google, e eu vou te deixar aqui um link para você entender melhor um pouquinho disso, você entende que o Google ele te entrega aquilo que a gente vai chamar de senso comum sobre alguma coisa. E é muito interessante você usar essa entrega, esse recurso do senso comum, para comparar e ter ideias e insights e melhorar as suas anotações. Então, por exemplo, aqui a gente falou o tempo todo sobre a temática de evolução. Então eu vou usar aqui com você o senso comum sobre evolução. Tá? E aí como é que eu faço isso? Eu vou lá no Google Imagens, tá? Eu venho aqui e começo a minha pesquisa. Então, para começar, eu já deixei aqui senso comum. Então, quando eu entro no Google e venho aqui, né, ó, repara, estou aqui no Google, não vou pesquisar resultados, vou pesquisar resultado de imagens, certo? E se eu venho para cá e digito a palavra evolução, o que ele vai me dar? Ele vai me dar uma série de imagens e essas imagens são interessantes eu passar o olho nelas para tentar verificar o seguinte, o que elas me dizem, certo? O que elas me dizem? Por exemplo, aqui, essa primeira imagem que mostra essa sequência evolutiva, ela é aquela imagem clássica, tradicional, né, da evolução, mas ela está errada. Então, quando eu clico numa imagem dessa e já vejo aqui, inclusive, o título, ó, por que a imagem mais famosa da evolução humana está errada? Opa! Isso já me faz ter que entender alguma coisa e pensar, cara, será que eu escrevi alguma coisa errada? Será que eu pensei alguma coisa errada? Por que esse negócio está errado? Então, olha o tipo de informação que isso me trouxe para eu já ter que pensar no que eu acabei de escrever e refletir sobre as coisas que eu anotei, certo? Então eu vejo aqui ó, que muitas das imagens que envolvem evolução seguem essa sistemática. Eu vejo aqui, de repente, né, uma imagem de evolução que traz seres vivos distintos, alinhados e organizados por umas setinhas, por alguma coisa ali. O que será que é isso? Então eu preciso ver, de repente, o que é para daí chegar lá e entender o que é, de repente, um cladograma. Ou, de repente, eu vejo aqui uma charge, eu vejo aqui as imagens das girafas, eu vejo aqui, de repente, essa evolução, eu vejo aqui essa perspectiva de evolução profissional, eu vejo isso aqui também que me faz pensar, né, a questão do ancestral comum, do parentesco evolutivo. De repente, uma imagem dessa, ela já me dá lá um start para eu pensar, para eu entender o que é parentesco evolutivo, que eu escrevi um monte de coisa sobre isso, mas não parei para pensar. E, de repente, essa imagem me diz alguma coisa sobre isso de uma forma mais simples, de uma forma mais objetiva. Se eu volto aqui, eu vejo o contexto da evolução do ponto de vista profissional, e aí já é para eu pensar. Evolução quer dizer crescimento? Quer dizer melhoria? Não. Né? A gente vai ver, quando a gente estuda o termo evolução, a gente vê que evolução não tem nada a ver necessariamente com ficar melhor. Então, por que que, do ponto de vista do senso comum, por que que lá, né, no nosso linguajar tradicional, a gente fala que evolução tem essa conotação de melhor? Por que que não é melhor? Então, esse tipo de coisa toda, repara, me faz o quê? Me faz pensar. Uma leitura de imagem baseado, né, naquele contexto de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, uma leitura de imagem nesse ponto me faz pensar, me faz refletir. E nem sempre você vai aproveitar todas as imagens. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem que mostra o lamarckismo e o darwinismo, certo? Comparados, né, de acordo lá com a história das girafas. Então, essa imagem já me diz muita coisa se eu souber fazer uma interpretação dela. Ou eu posso ver aqui, por exemplo, essa outra imagem que já me traz um resuminho e que de repente traz um contexto de darwinismo que eu não estudei, que eu não vi, que eu não percebi, me dá ali um viés que eu não tinha pensado, que me ajuda a melhorar as minhas informações. Tá? Se eu clicar nessa outra, tem uma charge, né? E essa charge, ela provavelmente tem um ponto de vista crítico e vai me fazer
pensar criticamente de forma contextualizada sobre aquilo que eu estudei. Então, a ideia de utilizar esse recurso é fazer o quê? É você fazer uma pesquisa primeiro em amplitude, para daí começar a especificar e aprofundar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vi aqui algumas imagens da evolução, fiz uma leitura disso. E de repente eu percebo que junto de evolução existe o conceito de adaptação. Então eu vou escrever adaptação para ver se vai melhorar. Então, eu já tenho aqui de repente evolução adaptativa. E aí ele já me traz ali mais algumas informações que me fazem talvez pensar melhor sobre aquilo que eu andei estudando, né, para eu entender a evolução de uma forma mais adequada. Então, de repente, nessa imagem aqui, eu vejo um detalhe da irradiação adaptativa, onde eu vejo lá comparado um sapo, um crocodilo e um hipopótamo, e que me faz ter um insight que eu não tinha percebido até então. Entende? Então, um segundo passo é você pegar temas ou palavras específicas, um pouco mais específicas, né, mais aprofundadas dentro do tema que você já estava estudando. Então, eu posso buscar evolução adaptativa, evolução e adaptação, posso buscar evolução humana, eu posso buscar como evolução dos seres vivos, e aí lá pelas tantas eu vou chegar no assunto darwinismo. Então, vou tocar no assunto seleção natural, aí vem cá e pergunto, seleção natural, o que o Google me diz sobre seleção natural? Que tipo de explanação ele me dá? Então, aqui eu tenho um esquema, aqui eu tenho outro esquema, aqui eu tenho outro esquema, e de repente, todos esses esquemas me ajudam a pensar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um esquema que talvez fugiu completamente do que eu tinha pensado. E de repente esse esquema, fazer uma leitura de imagem desse esquema, isso aqui pode me dar uma compreensão de evolução e de seleção natural que uma aula de meia hora não deu. Né? Então, esse tipo de esquema, ele é o quê? Ele é um tipo de esquema que me ajuda a entender o que eu achei que tinha entendido, ou ajuda a reforçar aquilo que eu já tinha compreendido, ou mostra que eu não entendi nada. Né? Se eu olho para isso aqui, por exemplo, depois de ter estudado evolução e seleção natural, se eu olhar para isso aqui e não entender o que foi o que é que eu estou lendo, eu vou ficar meio assim, né? Tipo, então eu não entendi. Vou ter que reforçar, vou ter que tentar entender por que esse negócio é desse jeito. Tá? Então, esse tipo de recurso te ajuda a ficar pensando, refletindo e compreendendo melhor aquilo que você estudou. Como é que você vai usar esse recurso? Aqui, eu te recomendo fazer o quê? Fazer uso dessa estratégia, né, naquilo que a gente chamou em outras aulas de final de expediente. Ou seja, quando é que você vai usar essa estratégia do senso comum? Quando você estiver lá no teu percurso de aprendizagem, quase no final. Lembra que a gente falou do percurso de aprendizagem? O que é o percurso mesmo? Digamos que você percorre todo esse trajeto aqui, né, do ponto A ao ponto B. Digamos que você está estudando um assunto e você está percorrendo ele, certo? E aí você está bem aqui no início do percurso. Onde é que é esse início do percurso? É uma aula. Aí, de repente, você continua percorrendo aqui esse conteúdo. O que é isso aqui? Isso aqui já é o livro. Aí, de repente, você continua percorrendo esse conteúdo. O que é isso aqui? Isso aqui já são exercícios. E por aí vai. Se você já percorreu alguma coisa do conteúdo e você já tem uma base sobre ele, então você já consegue usar bem o senso comum. Você já consegue usar bem esse recurso do Google Imagens para melhorar a sua percepção de algumas coisas, certo? Claro que se você quiser também, lá no início do processo, antes de começar qualquer coisa, você também pode buscar por isso. Né? Você pode usar o senso comum aqui, então, para fazer uma leitura de imagem e perceber as coisas que você aprendeu e não aprendeu, mas você também já pode usar o senso comum lá no início, claro que às vezes de forma um pouco mais limitada, para ter uma noção do que é que te espera. Então, eu vou começar a estudar evolução amanhã. A partir da aula de amanhã, o professor vai entrar em evolução lá na disciplina de biologia. Então, o que eu faço? Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada no que aparece no Google sobre evolução para eu já capturar ali algumas impressões sobre esse negócio. Tá? Então, esse é o recurso do senso comum. É mais ou menos assim que você vai utilizar ele. E a premissa é melhorar a sua primeira abordagem, porque você já vai ter uma referência visual, ou então
melhor ainda, né? Eu acho que ele é mais eficiente ainda quando você usa ele aqui da metade para o final do percurso de aprendizagem, quando você já tem bagagem e repertório para fazer interpretação das coisas, tá? E aí você consegue melhorar e fundamentar ainda mais as suas anotações, beleza? Então, isso é o recurso de senso comum através do Google Imagens, beleza? Bom proveito e bons estudos!